Agora! Gente, Oi, tudo bom? olá, tudo bem? Eu vou apresentar vocês aqui. Nossa convidada de hoje. Antes, deixa eu dar boa tarde a todos, que deu uma falhinha, eu saí, eu entrei de novo. A nossa live de hoje vai ter como tema A Cor das Palavras Pintando Ser, que tem como a proposta inicial a gente debater um pouco em cima do conto de Monteiro Lobato, que tem como título Negrinha. E aí a gente vai fazer essa conversa literária, né, social, essa conversa bem bacana aí com nossa queridíssima Silvia, jornalista, defensora dos direitos humanos, linda, maravilhosa, diretora do, diretora do projeto da ONG, né? Mirim Brasil. E ela vai falar um pouquinho aí para vocês sobre ela. E desde já eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença dela aqui. Ela não sabe quanto está sendo importante para mim essa presença dela aqui como professora estadual, né, de um colégio muito carente e que precisa muito dessa conversa nossa hoje aqui. Pode se apresentar e falar conosco aí, Silvia. Lisandra, muito obrigada, viu, pelo convite. Adorei, eu sei que demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu organizar. A gente tem tido que aprender, não é, a viver nesse mundo virtual e ao mesmo tempo estar muito perto, né, das pessoas. Assim, eu acho que tem sido um desafio muito grande para todas nós. Tu me escutas bem? Sim, Porque me... Tá. Se o pessoal... Joia. Porque me disseram que esse fone tava, quando eu usava, ficava meio baixo. Não, Mas para se mim tá não, tranquilo. Se o pessoal, por enquanto, também eu acho que tá tranquilo aí. joia, massa. Mas enfim, não é que a gente possa utilizar esse momento nosso aqui para falar sobre a vida da gente, ter um papo tranquilo. Saber onde é que você, por exemplo, fez essa sobrancelha maravilhosa. Vou deixar com você o contato. Tá vendo? Belíssimo, viu? Super indico a você o contato dessa sobrancelha Pois maravilhosa. Você é, sabe pois quem é. é, você sabe quem é. Ah, Nossas Masa. amigas de luta, nossas amigas de luta. Maravilha, maravilha. Mas é isso, né? Que a gente possa conversar sobre a vida da gente, né, Liz? No momento em que, e num dia, né? Hoje especificamente, o mundo não, nos Estados Unidos, né? A partir de uma campanha da indústria cultural, colocou uma campanha para marcar o dia de hoje, que é o Blackout Tuesday, né? Que o que seria, por exemplo, a terça negra, a terça preta, que todas as pessoas brancas, né, e principalmente as famosas, e todas as pessoas que se encontram nessa luta antirracista, antifascista e que também precisa ser anticapitalista, que dediquem um espaço nas suas redes colocando uma imagem preta com uma hashtag, né, Blackout Tuesday, ou Terça Preta. Isso é muito importante, né? Assim, quando a gente pode sair menos de casa, não é no momento em que a gente não está podendo ocupar as ruas, ocupar as redes, todas elas, não é só necessário, mas é urgente, né? E é todo dia. Isso, exatamente, exatamente. Então vamos lá, vamos começar nosso papinho aqui literário, social, que a gente quiser chamar, certo? E aí eu vou começar com você. Quem pôde assistir a aula já, quem não pôde, ontem eu tive um atraso, filho da mãe aí na minha aula, mas eu acho que você deve conhecer o conto. Eu trouxe pequenos trechos para a gente conversar. Sei que você lida nesse seu projeto com muitas crianças, né? E Monteiro Lobato, em 1920, quando é publicado a obra Negrinha, e aí a minha intenção é justamente a gente fazer esse paralelo, né, da criança negra. E aí a gente vai conversar assim, a criança negra saindo da escravidão lá em 1920 para Lobato, ele teve uma visão ali, né, muito, eu vou colocar, sensível,
é inerente aos poetas, obviamente, né? Inerente ao artista. E eu queria fazer essa discussão contigo de lá para cá, obviamente, né? E com tudo isso que nós estamos vivendo, claro. E aí eu vou ler esse trechinho para trazer essa pergunta para tu. Ele inicia o conto dele falando assim: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta, não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velhas esteiras e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. E aí, já na apresentação dessa personagem, ele já vai mostrar essa fuga aí da escravidão, porque em 1920 a gente tem aí 3 décadas, né, da assinatura da Lei Áurea aí, mas fica a dona Inácia do conto aí, ela vai ficar com essa negrinha aos seus cuidados, né? E aí a minha pergunta inicial é: como você consegue enxergar já essa desigualdade aparente já nesse início da apresentação dessa criança, nesse início do conto, Silvia? Eu acho que a partir do momento que, inclusive, ele diz, ele nega a cor da pele dela. E ele utiliza, né, outras palavras para comparar. Isso é muito sintomático, né? Quando a gente não reconhece, por exemplo, negar a existência de uma etnia, de um povo, enfim, pelo nome, ao não usar o nome, ao negar o nome, né? Dizer preta, preta não, ela é fusca, ela é, enfim, né? Ele usa outros termos. E o interessante é a gente perceber que você falou, Liz, posso te chamar de Liz, né? Pode. Você lembrou bem, assim, que ele, né, que a história de 1920, e aí a gente tem 3 décadas, né, após a Lei Áurea, mas recentemente, inclusive, enfim, com tudo que a gente tem vivendo, a gente tem dito, né, que essa abolição inacabada, né? E assim, o que são 3 décadas para quase 3 séculos, né, de uma cultura. Então, o fato, né, o que ele vai narrando da vida da pretinha, vamos dizer assim, o que ele vai narrando na realidade é um regime de escravidão que ainda existia e que, inclusive, existe até hoje. Porque quando a gente para pensar em várias mulheres pretas das periferias do Recife, de Olinda, de Jaboatão, né, que levam suas filhas e seus filhos para as casas, né, das pessoas onde elas trabalham e que a criança fica lá no cantinho, ou inclusive ajuda, né? Que não é uma ajuda, aquilo é trabalho infantil. Isso. E a gente poderia dizer até que é análogo à escravidão. Sim. Né? Só que eu vou parar por aqui assim, a gente não consegue perceber muito esses traços, né? De quando a gente muda a palavra, a gente diz, não, pretinha não, ela é da cor de não sei o quê. Como se preto, ou ser preta, fosse algo feio, fosse algo ruim, né? Então, isso permaneceu durante muito tempo na história da gente, né? Na história do povo brasileiro. Eu sou aqui do Recife e durante muito tempo, durante toda a minha infância, eu posso dizer, a minha adolescência, eu me sentia mal quando me diziam preta. Porque o preto, ser negra, né? Era sempre colocada da forma como era dita, era para magoar. E aí vinha junto sempre, né, com cabelo pichain, com nariz de bolinha. Então, a forma como a gente usa as palavras, e dependendo também dos momentos em que a gente usa, a gente está ferindo a identidade de uma pessoa
E aí eu queria fazer um paralelo com o seguinte, não é só uma pessoa quando se faz isso, é de todo um povo, é negar a cultura de todo um povo. Por isso que não é só discriminação, sabe? Mas a gente volta a isso daqui a pouquinho. A bem da verdade é que a gente vai conversar isso mais pra frente, é que ele vai fazer essa crítica da negrinha o ponto inteiro, né? A menina não tem nome, a menina não tem esse diminutivo no nome dela, inclusive, né? Um tom de denúncia o tempo inteiro, né? E aí ao leitor que precisa ser um leitor atento, um leitor crítico, um leitor de obra literária. Você, obviamente, que assim que você, porque você se identifica e você está na área, obviamente, você se identifica pela vida, pela luta, por tudo, né? Mas a ausência do nome e a característica que ele faz, já esse questionamento inicial que ele coloca, já é o choque inicial do ponto, né? É um Mas choque inicial. tu achas que muita gente percebe isso? De jeito nenhum. De maneira Trata nenhuma. como muito natural, né? Isso, exatamente. E assim, uma das perguntas que eu faço na minha aula, inclusive, é o porquê da ausência do nome. E eu sinto muitos alunos no decorrer dos anos que eu trabalho esse conto, gosto muito desse conto, muitos alunos sentem a dificuldade de explicar o porquê, sabe? E vou lhe dizer, eu trabalhando no colégio estadual, muitos são negros. Muitos sentem na pele a maldade do preconceito, vamos dizer assim, e não percebem isso, né? Então, assim, e aí é quando a gente vai debater e a gente vai conversar, mas aí isso tá para outras questões, né? O problema linguístico e o problema da dificuldade da leitura, e são outras questões que a gente também conversa sobre isso, né? E por isso que é tão importante esse nosso debate aqui hoje, sabe? Mas vamos para a segunda. Vamos caminhar. Pode, pode. Traz aí a segunda, mas olha só, eu ia comentar e Lívia colocou aqui, né? Monteiro Lobato era tão racista quanto a sua obra. Por isso, sabe, Liz, que eu tenho certa dúvida com relação a esse livro. Eu nunca vi, pode ser um erro meu, mas enfim, nunca vi esse livro como uma crítica à sociedade, sabe? Vejam, Diga. há controvérsias, porque eu vi esse comentário de Lívia, mas há controvérsias. Existem autores que vão colocar ele vamos colocar nessa linha, né, como é que eu posso dizer, dentro dessa caixa. Existem autores que vão tirar ele dessa caixa, e existem textos, sim, que são muito, vamos dizer, o Sítio Pica-Pau Amarelo tem muita coisa ali que realmente, né? Tratando do conto aqui, deste conto em questão, né, que é a leitura em questão aqui, neste conto a gente vê uma denúncia, né? Então, assim, eu tenho muita, como é que eu posso dizer? Eu tenho muita dificuldade em, em colocar autores dentro de uma única caixa. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque, assim, ele vivia dentro de uma sociedade ali, certo? O Monteiro Lobato, ele vivia dentro de uma sociedade, porque a literatura infantil, ela foi apresentada, ele foi o primeiro em relação à literatura infantil, certo? Porque antes era feito o que na literatura infantil? Eram feitas traduções, né? Traduções, 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 traduções. Eu já fugi um pouquinho do tema bem rapidinho, só para eu explicar o Monteiro Lobato K, na literatura para adultos, né? Então, assim, na literatura infantil, ele foi o precursor. Então, ele é visto na maestria dele na literatura infantil, não pela essa questão do preconceito que as pessoas falam. Ele é visto por romper tudo aquilo que havia sido feito antes. E aí vai surgir as críticas em relação ao racismo dentro das suas obras. Obviamente, com como é que eu posso dizer? Com a construção de alguns personagens dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu concordo, sabe? Por Mas isso assim, que... Fale. não, Pode por falar. favor, desculpa. Não, pode falar. Tá,
Eu acho que a nossa preocupação aqui, né, nessa nossa conversa e em qualquer outro livro que a gente possa ler e debater, é exatamente sobre o conteúdo. Sabe, Isso. assim, eu estou muito menos preocupada nesse momento com o que era Monteiro Lobato, mas é Isso. óbvio, a obra que ele deixa interfere muito, né? Né? Sim. Principalmente nas nossas crianças, adolescentes, então que Isso. a gente possa ter uma lente Isso. antirracista na educação para Sim. poder desvendar, porque eu acho que é aí onde está o desafio da gente, né? De Sim. pegar aquele texto, de ver o quão atual é, Sim. o quão atual é a vida Exatamente. daquela menina de há 100 anos. A gente está em 2020, a gente está falando Isso. de 100 anos, né? Exatamente. Então, o Exatamente. quão real é isso e quanto foi mesmo que a sociedade, né, mudou para que esse Isso. tipo de realidade não ocorra? Acho que vai muito mais Exatamente. nesse sentido, né? Isso. Exatamente. Então, assim, o Negrinha em si, a obra, o conto em si, ele tem lá suas, né? Mas existem críticas muito, vamos dizer, muito fortes nele. É nisso que eu geralmente observo e trabalho, sabe? Mas vamos seguir. E Vamos aí, lá. vamos para o segundo questionamento, né? E aí ele vai colocar. E assim cresceu Negrinha. É um outro trecho. Magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos. Né? Ele já apresenta ela lá no início, né? Por ali ficou, feito gato sem dono, levado aos pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu no quintal Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretexto de que as soltas renaria no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha na sala, ao pé de si, no desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se num canto, horas e horas, braços cruzados. Já, diabo, fica aí. E aí a minha pergunta é: a menina vivia em cima de agressões o tempo todo. Todos da casa batiam. Ali, naquela sociedade, era permitir, quer dizer, a escravidão tinha acabado, né? Os grandes que achavam que era dono daquela criança, com ela faziam o que queriam. A gente vai ver mais para frente que a cor da pele também ali fazia com que existisse uma diferença de tratamento, né? E aí, a minha pergunta é, você como defensora dos direitos humanos, como você consegue observar? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje e sabe que bater numa criança é inconcebível. Qualquer tipo de maus tratos é contra a lei, inclusive. Essa lei naquela sociedade não existia, não é? Mas hoje ela existe. Deveria ter existido sempre, óbvio, não é? E aí eu vou citar só o artigo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Nossa, é muita coisa, né? E sim. Bom, se der problema no meu som, vocês avisam aí. Eu tô meio preocupada com isso. Tá, por Que a enquanto tá primeira... ok. Massa. Bom, o primeiro ponto que eu trago para a gente refletir é o seguinte: existe aí a questão racial que estrutura a relação, né, da menina com as pessoas dessa casa, o papel dela e como ela se relaciona ali naquele ambiente. Que aí se relacionar, eu acho que até é uma palavra muito pesada, né? Mas como abusavam da existência dela. Sim. E assim, eu acho que
uma coisa muito importante para a gente trazer sempre para o presente, para a nossa vivência no dia a dia, é o quanto que a gente é capaz de reconhecer que não é só por uma questão de pele, mas é por uma questão de que a gente, de um conceito de sociedade que coloca a pessoa de pele escura e de traços, todos os traços, né, o fenótipo africano, numa condição de inferioridade humana, né? E quando a gente quando a gente é capaz de pensar nesse sentido, a gente sai de um lugar, Liz, de só discriminação pela cor, como se fosse algo individual, sabe, ou algo momentâneo, para entender que isso faz parte de um sistema de funcionamento da sociedade. E aí é quando ele deixa de ser, o ato deixa de ser o discriminar para racismo, né? Quando passa a estruturar as relações naquela sociedade, ou na nossa sociedade de hoje, inclusive. A outra questão aí que se sobrepõe à raça enfim, né, a gente costuma chamar de adultocentrismo, né? Que é isso, a criança não tem voz. Eu acho que isso hoje é até mais fácil da gente perceber, né? No Brasil, a gente tem uma relação com as crianças de uma ordem de mando muito grande, né? E aí é óbvio, quanto mais estresse tiver, mais mando vai ter, quanto mais o Estado, inclusive, o Estado brasileiro, o modo de governar de um país for mais autoritário, quem na sociedade achar que tem mais autoridade, mais poder, vai mandar sobre quem supostamente tem menos espaço de voz, de fala, de se colocar. E isso ocorria muito com as crianças do século, eu vou dizer assim, do século retrasado, no mundo inteiro, né? As crianças sempre eram colocadas, na verdade, numa condição de ajudante, ela não era vista como uma pessoa em desenvolvimento. Então, a criança era, de imediato, já posta para o trabalho. E aí, quando eu falo para o trabalho, não é, vou dizer assim, não é de um funcionamento da família, né? Que ela precisa, sim, entender. A vida em sociedade começa pela forma como a gente se organiza em casa. Então, as funções, é importante que a criança tenha funções e ela compreenda que ela tem funções naquela família. Por exemplo, acordar e forrar a cama, sair da mesa e deixar em ordem, né? Brincou, recolher os brinquedos, é óbvio. Quanto mais velha, digamos assim, quanto mais idade ela tenha, mais ela vai adquirindo autonomia para fazer sozinha. Mas isso é uma coisa. Ou uma família que, por exemplo, está no campo, né? Que mora e sobrevive, por exemplo, do plantio da terra. Para aquela criança, é importante também saber como a família se relaciona com o plantio. Sim. Né? Então, aquilo entra no cotidiano dela. Mas outra coisa é quando a gente pega a criança e coloca para fazer trabalhos na rua, né? Ou mesmo dentro de casa, o que não corresponde a ela. Mas a gente está falando exatamente de uma criança, nesse tempo, que não era vista como criança. Era vista, na verdade, como um adulto, só que pequena. E aí é quando o ECA surge, em 1990, e aí surgiu principalmente, vou dizer que por três razões, assim. Uma, o mundo inteiro, a gente, né, pode lembrar que ali no final da década de 80, boa parte da América Latina estava numa onda de democracia, de reabertura. Vários países no nosso continente viveram períodos ditatoriais. Então, as legislações estavam sendo reformadas, né?
Pouco antes disso, a própria Europa viveu um período muito intenso, Europa e Estados Unidos ali, o hemisfério norte, eu vou colocar, de tensão pela Guerra Fria, por exemplo. No caso, com a Rússia. Por que eu estou colocando isso? Porque o que acontece fora de um país afeta o país internamente, né? Então, em 88, quando a gente tem a nova Constituição, 89 e 90 vem o ECA, faz parte dessa onda de precisamos rever as legislações nacionais para cuidar melhor do povo. Então, o ECA, ele surge no Brasil. Isso foi o movimento de fora, o outro a sociedade brasileira estava extremamente organizada e desejosa de direito, né? De cuidar melhor de quem precisava de atenção. Eu não vou dizer mais, mas eu vou dizer de atenções específicas. Todas as pessoas precisamos de atenção, mas são atenções específicas, né? E a criança é uma delas. E um outro é sobre a necessidade de rever a própria legislação interna, que naquele momento era o Código de Menores. O Código de Menores não enxergava a criança na sua totalidade e ele só trazia nele, né, no corpo da lei, questões relativas quando a criança cometesse um ato infracional. Então, não colocava, por exemplo, direito à saúde, à educação, não colocava os direitos, não colocava a criança como criança. Ou seja, não é criança, A criança não era criança, exatamente. Então, o ECA entra na sociedade brasileira em 1990, né, foi 13 de julho, foi promulgada a lei, foi promulgada nesse dia, 13 de julho de 1990, como a legislação que transformaria o país. Porque o ECA, então, passou a reconhecer que toda a criança, independente de classe social, religião, raça, etnia, gênero, todas elas não vou falar em acesso ainda, mas teriam os mesmos direitos reconhecidos por lei. Né? E aí, obviamente, tem uma parte do ECA que fala dessa relação do ato infracional. Isso é outra curiosidade, né? Porque o ECA começa a dizer a gente, numa tentativa de nos reeducar a sociedade brasileira, de que a criança é um ser, um cidadão, uma cidadã em desenvolvimento. Então, que precisa de todas as atenções da família, né, da vizinhança, da comunidade, da sociedade em geral e de todas as instituições para cuidar dela, a ponto de quando ela atinja 18 anos, ela tenha tido todo um processo de cuidado, de educação, para que ela tome consciência e seja responsável por todos os seus atos. E aí ele coloca uma dimensão que é da prioridade absoluta, né? E da proteção integral. Então, todas as crianças passariam a serem protegidas por lei e, quando fala de prioridade absoluta, que ao desenhar uma política pública, que pensassem como aquela política pública pudesse acolher mais, cuidar mais daquela criança. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? Porque, por exemplo, e aí eu fecho com isso, assim, quando a gente fala de... Tu moras em Peixinhos, né? Ou perto, por aí. Pronto. Peixinhos. Pronto. Então, se a gente fala, por exemplo, em saneamento básico, né? Que atinge toda a família, a gente está falando de cuidado também com a criança. Isso. Né? Isso. O fato da higiene pessoal, da limpeza da casa, né? Para evitar, para que não exista, por exemplo, esgoto a céu aberto e que exista uma coleta regular do lixo, regular e com espaço curto, né, de tempo.
porque isso interfere na saúde da criança, logo no processo de desenvolvimento dela. Então, ao pensar as políticas públicas, teria-se uma atenção em como essa política favorece o desenvolvimento saudável da criança. Isso. Eu acho que se a gente for capaz, né, de entender isso, de praticar principalmente a partir de agora, a gente vai ter condições muito mais concretas de analisar, por exemplo, o livro, sabe? E os trechos do livro. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Vamos. Eu respondi tranquilo. Deixa eu ir para a próxima pergunta. E aí, mais para frente, o conto ele vai trazer e colocar as crianças todas como crianças agora, né? E aí ele vai fazer o seguinte: quando aparecem as crianças brancas e Negrinha vai lá brincar com elas e tal, e ele vai colocar a questão do racismo muito forte quando ele vê a boneca e tal. E aí os meninos que leram e que assistiram a aula, eu li o conto todo. E aí ele faz uma análise, né? O narrador do texto, porque eu não vou colocar nem Monteiro Lobato, porque o texto por si só já não é mais nem Lobato, né? A história por si só já não é mais nem Lobato. E ele coloca assim, o trecho. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma. Na princesinha e na mendiga. E para ambos é a boneca o supremo enlevo. Cadê? Da natureza dos momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Aí tem uma crítica que a gente não vai nem entrar nisso, tá? Que aí a gente pode... Ô, gente, a gente deve entrar nisso. É, porque tem uma crítica ao feminismo e tal, eu não quero nem entrar nisso pra gente falar, não entrar em outros temas. Não me peça pra não entrar. É pra não falar em outros temas, mas vamos embora. E aí ele vai, Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa, do mundo trazia em si... cadê? Espera que eu me dei uma... Eita, peraí. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa. Do mundo trazia em si... Ai, meu Deus. Trazia em si e que desabrochava afinal, fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara ser coisa. E doravante se-lhe-ia impossível viver vida de coisa. Antes, Negrinha não se sentia gente, né? Antes da boneca ali, que aí é uma metáfora, né? Que ele cria, né, nessa história, ela não era ninguém. E aí, quando ela se encontra aí com essa boneca, é como se ela tivesse tido um encontro com algo supremo. E aí ele faz uma coisa bem transcendente, Monteiro Lobato, algo bem, né? E depois de tudo isso, Negrinha não aguenta se sentir gente. O conto ele é bem dramático nessa parte, né? Ela não aguenta se sentir gente porque ela não suporta ter mais aquela condição de vida de coisa. Para ela não dá mais ser coisa. E ele termina trágico, ela morre mesmo, porque ela não suporta mais a maldade, né? Que vivia o tempo todo naquela casa. E aí se tem esse final bem dramático. E o que eu peço, o comentário que eu peço para fazer é em relação a essa humanidade, né? Criança, ela apenas quer ser criança. Independente de cor, de classe social, ela apenas quer ser criança, né? Não importa de onde ela vem, não é? E Negrinha, ela nunca foi criança. Aquilo que a gente já tinha comentado, ela foi um adulto pequeno. Davam a ela uma coisa de crochê para ela fazer, ela não podia brincar, o ponto vai colocar ali pelo meio que
ela naquela hora ela brincou. E ela nunca tinha tido a oportunidade de brincar. Então, quando ela se enxerga que, não, eu não quero mais aquela vida de coisa. Eu não sou coisa, eu sou gente. Então, se não é para eu ser gente, eu não quero ser mais. E aí, vamos dizer que o narrador ali, Negrinha ali, não é mais. Realmente ela não é mais. E aí acaba a vida de Negrinha, né? E aí, vamos dizer que se chega ao auge da história, que para a literatura é a grande epifania, né? A gente chama, os estudiosos chamam da epifania. E aí o comentário é justamente esse, que eu gostaria que a gente fizesse essa análise de o que a criança quer ser é só criança. E onde está essa humanidade dentro de nós, né? Adultos que não conseguimos olhar para a criança assim. Era sobre isso que eu queria que a gente comentasse agora um pouco. Joia, joia. A Sete Alves disse assim, eu amo essa história. Né? Algumas pessoas aqui comentaram. Eu entendo o seguinte, sabe, Liz? O brincar é a forma mais natural da criança ser criança, né? É a forma como ela se sente pessoa. E principalmente num período da vida. É através do brincar que ela aprende sobre o mundo, ela aprende sobre ela mesma, né? Ela percebe diversas coisas ao redor dela, no corpo dela, nas outras pessoas, é a forma como ela se socializa. E através da brincadeira. Então, o brincar é algo sagrado para a criança. E a gente deveria entender realmente como sagrado. Com isso, eu não quero dizer que a criança deva brincar a todo momento. A gente tem uma vida em sociedade, então a gente precisa ir dosando e sabendo em cada fase da vida, né, as outras responsabilidades que ela vai aprendendo a ter, porque também faz parte disso. E a brincadeira ensina também sobre ser responsável, né? Ensina sobre partilha, sobre compartilhar, né? Assim como ensina, por exemplo, brincar é muito importante para a criança, para ela se relacionar com a terra, com o plantio, com as cores, com química, com física, né? Então, é muito... Oi? Com o mundo, né? Com o mundo, exatamente. Então, a partir daí, a gente tem uma leitura, né, desse momento do livro, em que a boneca foi a forma pela qual ela se reconheceu, gente. Eu não me lembro, quem é que entrega a boneca a ela? As meninas, as duas criancinhas. Pronto. As duas meninas brancas, né? Que chegam ali na casa da tia. Pois é. Normalmente, né, as crianças tendem a se reconhecerem mais como iguais. É óbvio que elas percebem diversas diferenças, mas nem sempre a diferença é o suficiente para montar uma barreira de não relação, digamos assim, né? Elas brincam, elas se reconhecem, principalmente quando tem algo em comum que elas gostem. Mas é isso, assim, a boneca é a forma, é o meio pelo qual ela se sente gente. E é óbvio, né? É muito difícil depois voltar ao que era antes. Isso. Só que a gente fala de um lapso muito rápido, né? Assim, o fato dela ter recebido a boneca ali não fez com que ela tivesse sido uma pessoa diferente por horas ou por um dia. É tudo muito rápido. Então, a opressão e o sentimento de humanidade coexistiram no momento ali, dentro dela, na consciência dela. E quando ela teve consciência, na verdade, que ela era pessoa, ela negou a condição de opressão. E aí, eu acho que a gente tem a responsabilidade, Liz, também de comentar o seguinte, 2 pontos. Um é que isso que Negrinha viveu, ou vive no livro, né, vários jovens, adolescentes vivem hoje. E a vida de Negrinha acabou, né? Isso. O Brasil é um dos países onde mais ocorre suicídio da juventude negra.
indígena. As escolas públicas, você, né, ensina em uma delas, a escola pública já tem vários relatos e as professoras estão mais atentas ao fato dos alunos e alunas aparecerem com os corpos cortados, por exemplo, mutilados. Isso. Né? Então, olha só como essa realidade não está distante do hoje, né? E da necessidade da gente entender a nossa responsabilidade enquanto educadoras ou enquanto professoras em sala de aula, enquanto diretoras, né? Gente que está à frente, né, da educação, de que essa educação seja antirracista. Sim. Né? E aí, um dos primeiros passos que eu acho mais difícil de a gente vencer o racismo, digamos assim, não existe o vencer, né? Mas de a gente superar essa sociedade racista é entendendo como é que ele se processa cotidianamente na vida da maioria da população brasileira, da maioria da população do Recife, de Olinda, né? Que é no acesso à água, que é no acesso ao trabalho digno, ou, na verdade, com muitas pessoas no emprego ou numa condição de trabalho análogo à escravidão, da falta de comida, né, das pessoas em situação de rua. Se a gente não for capaz de olhar para essas situações com a lente, sabe, antirracista, a gente não dá o salto e a gente não vai ser capaz de diminuir e de parar a dor que uma geração inteira está sentindo e, pior, não tem como expressar. Isso. E a forma de expressão é no próprio corpo. E o segundo ponto que esse conto, né, que essa história nos traz, é exatamente como gênero, raça e classe se fazem no corpo de Negrinha. Né? Porque você não comentou nenhum trecho, me desculpa, não me lembro agora se o livro traz, mas se ela passou por algum momento de violação do próprio corpo, né? Quer dizer, de alguém violando o corpo dela. Sim. Né? Tem a hora que bota o ovo quente na boca dela e a Inácia bota o tempo todo, na verdade, né? O tempo todo eles fazem, mas tem uma hora muito, muito, muito forte, que é essa hora do ovo quente, sabe? Mas eles batem nela o tempo todo, né? Então... Pois é, o corpo negro que apanha, né? É a menina que está nos afazeres domésticos. E a gente sabe o quanto que também eram os corpos negros das mulheres. Você fala violação sexual ou não, né? Falo sobre violação. Não. No livro, era isso que eu ia dizer, no livro não faz menção a isso. Não nesse conto. Então, mas a gente não pode negar que essa é uma prática também presente e que naquele momento todas as mulheres, né, vários relatos contam isso, que os corpos das mulheres, né, os corpos negros das mulheres nas cozinhas, na senzala, serviam como objeto sexual, né, o objeto de desejo do senhor e aí dos seus, né? E quando eu falo, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, é para a gente perceber de fato o quanto que a Negrinha aí, ela, num corpo só, a gente tem múltiplas opressões, né? É da mulher que estava na cozinha e que vivenciando toda essa violação com o próprio corpo, quando ela recebe a boneca, não é, que o trecho que você leu diz, ela tem ali na boneca um primeiro momento de cuidado com a criança e que depois se realiza quando ela vira mãe. Isso. Né? E tem a sua filha, e aí inclusive coloca a mulher numa posição
naturalização da maternidade, como se toda mulher quisesse ser mãe e que a vida acaba também ao ser mãe. Isso. Ela é criada e ela é ensinada a cuidar de uma criança, né? Até que ela tenha criança e acabou aí a história dela. É. E aí ela fica também, né? Acabou aí. Acabou a vida da mulher aí. Pronto, viu? E por isso que a gente então tem que, a gente que está nesse momento, né, de repensar também tantas coisas, eu falo a gente, porque eu sinto que agora nós somos muitas mais repensando a sociedade que a gente quer ser a partir do momento que a gente possa voltar às ruas de novo, né? A gente não vai poder ser o que era antes. Você tá aí? Sim. Deu uma cortadinha, mas tá tranquilo. Tá bom. Já. Que a gente não vai poder ser o que era antes e o que a gente vem sendo, né, com o coronavírus. Dar um salto histórico, poder fazer uma crítica do livro e dizer que isso a gente não vai permitir mais, coisa que na verdade a gente nunca permitiu. Isso. Mas existe uma estrutura, né, que faz com que violências sejam naturalizadas, né? E quando você naturaliza uma violência, essa violência leva a outra violência. Então, o que eu queria deixar agora nesse momento para a gente pensar é o seguinte: direito é um processo constante de luta, né? Sim. E ele também é construído de forma coletiva. Isso. Por mais que seja ali algo que você vivencie de forma individual, né? E que ele faz parte do cotidiano da gente. Ninguém vai chegar pra gente e vai dizer você, porque a pessoa é muito boazinha, ela vai dizer você tem direito e agora o racismo não vai mais existir. Não é assim. Então, é muito importante que a gente, ao sentir uma dor, que a gente... E às vezes de algo que até não ocorreu com a gente, ocorreu com uma outra pessoa. Mas se a gente entende que aquilo não é correto, né? Que a gente sabe que aquilo não pode ocorrer, não deveria ter ocorrido e que não deve ocorrer com mais ninguém, a gente precisa entrar na luta. E a partir do momento em que a gente for capaz de parar uma violência, a gente tem a certeza que diversas outras violências também deixarão de ocorrer. Isso. Então, hoje eu falo dos últimos dias, né? Quando a gente está vendo tantos atos de expressão de uma raiva, mas não é da raiva, é a expressão da dor, né? Que pessoas negras temos vivenciado. Acho que essa é a hora de todas as outras que não são negras colocarem a mão na consciência e se perguntarem o que é que eu tenho feito para que o racismo não exista. Né? Quais são os meus silêncios cotidianos que eu faço com que o racismo se perpetue na história? Né? E eu sei que o caminho é longo, mas assim, se a gente não entender que é uma luta coletiva e que a gente precisa acolher as dores das outras pessoas, porque também são nossas dores, ainda que não doa no próprio corpo, né? E a gente não se engajar, a gente não vai mudar a história. A gente vai ficar como não sei, eu acho que um conto. Conto não contado. Um conto não contado, exatamente. E passar por essa vida sem contar nada não é viver. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que passar pela vida sem contar nada não é viver. Eu acho que a gente precisa contar alguma coisa, não é? E eu acho que é para isso que a gente está aqui, sabe? Para contar alguma coisa. Fazer alguma coisa pelo outro, por nós, por todos. Porque senão não tem porquê, né? Então, eu tinha mais uma, não sei nem quanto tempo falta, nem sei ver aqui quanto tempo falta, tinha mais uma perguntinha para acabar. Nem eu sei. 53 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Sim, 53 minutinhos. Vamos lá, rapidinho.
O conto termina assim, né? Quer dizer, termina um pouquinho antes de terminar, ele fala sobre a morte dela. E aí eu vejo uma linguagem bem jornalística. Ele coloca assim: depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria de 30 quilos mal pesados. E aí a minha pergunta é justamente essa para a gente terminar. Você, como jornalista, você acha que a mídia tem contribuído para que o racismo ele realmente termine ou que ela não contribui? Como é que você vê, como jornalista, essa voz midiática? Eu vejo com muita consciência de que a gente se educa em muito pela mídia, sabe? A mídia exerce um poder simbólico. Quando eu falo poder simbólico, é porque ela não tem, né, uma força, ela não é força de lei, mas ela vai construindo histórias que formam ali o como funciona a sociedade, como as pessoas deveriam atuar, em quem ela deve acreditar, em quem ela não deve acreditar, né? Cenas que poderiam ser, como é que eu posso dizer, criminalizadas, mas que passam de forma natural, e outras que deveriam ser exaltadas e reconhecidas a sua importância, não aparecem ou, inclusive, são criminalizadas. Pessoas, por exemplo, quando estão no ato aqui no Brasil, no ato por direitos, normalmente nós somos criminalizadas, né? E a mídia conta uma história muito mal contada. Isso por quê? Porque os donos dos grandes meios de comunicação são os donos também de grandes empresas, de grandes corporações, de grandes quantidades de terra, né? São os donos de boa parte dos produtos que o Brasil exporta ou tem relação com esses donos. Então, quando a gente fala, sabe, Liz, que quando a gente denuncia o racismo, o fascismo e a necessidade de enfrentar o racismo, também precisa enfrentar o capitalismo. Sim. Porque o capitalismo é um sistema em que ele só existe fundado na desigualdade. Pois sim, com certeza. Né? E quando ele fala da desigualdade, aí alguém pode dizer assim, não, mas se a pessoa correr atrás, ela consegue. Será? Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que é de onde a gente nasceu, a gente foi indo, estudando e trabalhando, inclusive, ao mesmo tempo, um perrengue danado, mas outras pessoas não foram acompanhando a gente. Eu posso te dizer, nenhuma das que não entraram, por exemplo, na universidade, da minha turma, não foi por não querer, nem foi por não tentar. Então, a meritocracia não é a medida da nossa vida, não pode ser a medida do nosso esforço. A gente precisa ter, o direito não só reconhecido, mas formas de acessar, né? Eu sei que já deve estar pertinho aí, mas assim... Vamos marcar outra. A gente precisa marcar outra depois. Pois é, mas que a gente possa ver o noticiário da televisão se perguntando, é assim mesmo? Sim. Será que é? Mas espera aí, a minha vida pode até ter sido assim, mas não é isso, mas não é assim que deve seguir sendo, para começar a construir consciência crítica, né, sobre a realidade da gente. Tá certo. Muito obrigada, gente. Muito agradeço demais. Foi muito bom. Pena que o tempo foi curto, mas eu agradeço demais. Um beijo. Estou morrendo de saudade. Eu também. Obrigada mesmo. Espero que todos tenham gostado. Tchau. E se não gostaram, que me escrevam e a gente segue o papo. Segue o debate. Falo mesmo também. Tchau, tchau. Boa. Tchau, Liz.